Na cena de abertura, Frieren, a rabugenta, é vista lendo um grimório enquanto retorna à capital real com seus 3 amigos, Himmel, Hyder e Aizen, após finalmente derrotarem o Rei Demônio que perseguiam há 10 longos anos. À medida que os muros da capital surgem no horizonte, Himmel e os outros incentivam Freyr a admirar as belas muralhas e a discutir o futuro, agora que todos estão se aposentando. Mas Freyr, que não sente a passagem do tempo, apenas ignora os muros e conversa com seus amigos, que estão bastante apreensivos com o que virá. Ao final da conversa, todos riem e brincam como verdadeiros companheiros. Em pouco tempo, eles chegam à capital real e são recebidos por toda a cidade como os heróis que são. Logo depois, comparecem perante o rei, que pessoalmente os agradece por derrotar o Rei Demônio e trazer a paz ao reino. Após o encontro real, os heróis relaxam até a noite para participar do festival em sua homenagem. Quando a noite chega, Himmel e Aizen saboreiam as deliciosas iguarias da cidade, enquanto Hyder, que era um sacerdote na época, bebe como se não houvesse amanhã. Himmel percebe Frieren desanimada e a aconselha a se animar, já que o rei planeja erguer estátuas deles na praça. Frieren o ignora e continua esperando a festa terminar. Cerca de 1 hora depois, todos os heróis se reúnem para contemplar o céu e se despedir. Após trocarem algumas memórias embaraçosas e maravilhosas dos últimos 10 anos, incluindo os erros bobos de Frieren durante suas aventuras, todos, exceto Frieren, caem na gargalhada. Quando o barulho diminui, Himmel agradece a todos por fazerem dos últimos 10 anos uma explosão de alegria. Frieren a estraga prazeres, corta o clima dizendo que foram apenas 10 anos, então não é grande coisa. Conhecendo sua natureza um tanto mimada, Himmel a ignora e se vira para observar a chuva de meteoros. Era um evento que ocorre apenas uma vez a cada 50 anos. Enquanto eles absorvem aquele momento único na vida, ela novamente estraga o clima, dizendo que a vista não é tão boa da cidade. Para ajudá-lo, ela promete levá-lo a um lugar melhor em 50 anos para uma visão mais clara, caso ele ainda esteja por perto até lá. Himmel acena com a cabeça e continua observando. Na manhã seguinte, Frieren parte da capital real para continuar sua busca por feitiços e afins nas fronteiras do continente. Embora Himmel e os outros não compreendam sua percepção do tempo, eles lhe desejam tudo de bom. Assim, dias se transformam em semanas, meses e anos enquanto ela continua explorando. Ao longo dos anos, ela acumula tanto conhecimento e experiência que finalmente decide fazer uma pausa. Após 50 anos de peregrinação e coleta de feitiços, ela decide que é hora de relaxar. Um dia, Friaran visita uma loja local de antiguidades e magia para comprar um chifre de dragão das sombras. Infelizmente, ela descobre que não tem nenhum. De repente, ela se lembra de um que pegaram do castelo do Rei Demônio há muito tempo e recorda que fez Himmel guardá-lo. Com a chuva de meteoros se aproximando em algumas semanas, ela decide cumprir sua promessa a Himmel e vai atrás do chifre do dragão primeiro. Após viajar por quase um mês, ela finalmente chega à cidade. Enquanto vagueia pelas ruas, ela percebe o quanto tudo mudou. Após procurar por Himmel, ela finalmente o encontra. Infelizmente, o Himmel parado à sua frente não é o que ela se lembra. Tendo deixado a cidade por 50 anos, ele envelheceu muito e agora está bastante fraco. Freon rapidamente pergunta sobre o chifre que veio buscar, e Himmel casualmente menciona que o manteve guardado em seu armário o tempo todo. Ela o repreende por esconder algo tão perigoso, mas Himmel apenas dá de ombros, sem se importar. Ele pega o chifre e o entrega a Frieren, que não lhe dá muita importância. Assim que tem o chifre, Frieren o envia de volta para casa com seu pássaro mágico e tira um momento para admirar as estátuas que fizeram na época. Após absorver tudo, ela volta para dentro e faz Himmel arrumar suas malas para que possam ver a chuva de meteoros uma última vez. Eles pegam a estrada e param para encontrar Aizen, o anão, e Hyder, que agora é um bispo completo, esperando nos portões da cidade. Após uma calorosa recepção, Freyran os conduz em uma jornada de uma semana até o local que ela prometeu levá-los 50 anos atrás. Ao longo do caminho, eles revivem seus dias de glória e se envolvem em todo tipo de aventuras. Quando finalmente chegam, deitam-se na grama macia e assistem à chuva de meteoros juntos pela última vez. Himmel agradece a Frieren por cumprir sua promessa e por permitir que ele desfrutasse da vida com seus amigos antes que seu tempo se esgotasse. Alguns meses depois, Himmel falece de velhice. Em seu funeral, Frieren está com Aizen e Hyder, observando a procissão. Enquanto as pessoas da cidade prestam suas homenagens ao herói, elas notam a expressão vazia em seu rosto e a insultam por ser falsa. Quando chega a hora de enterrar Himmel, Friaran finalmente desaba, percebendo o quão tola foi por não tê-lo conhecido de verdade antes que ele morresse. 1 hora após o enterro, Hyder entra em uma carruagem para retornar à Cidade Santa. Antes de partir, ele se despede de Frieren, como se soubesse que seria a última vez que se veriam, e pede a ela para brindar em seu túmulo na próxima vez que o visitar. Frieren pergunta se ele tem medo da morte, e Hyder responde que não está preocupado, pois todos estarão juntos no céu. Assim que ele se vai, Friaran se vira para Aizen e tenta convencê-lo a ser seu guarda-costas. Infelizmente, Aizen também está envelhecendo, então ele lhe diz que não está mais realmente disponível para isso. Friaran se sente um pouco triste, mas sorri para Aizen por ser um amigo tão bom. Depois de tudo, ela parte para sua próxima aventura. 20 anos depois, Friaran aparece nos arredores da Cidade Santa para ver Hyder. Após se perder na floresta pelo que parece ser a milionésima vez, ela finalmente encontra uma garotinha com cabelos roxos. A garota parece simpática e pergunta o que ela está fazendo na floresta. Ela diz que está procurando um homem chamado Hyder, e a garota de cabelos roxos a leva até a cabana onde vive Hyder, o sacerdote.
Lá ela encontra seu velho amigo, que tem o rosto cheio de cabelos grisalhos, e eles brincam um pouco antes de se acomodarem para o chá. Quando as coisas ficam sérias, Ryder apresenta a garota de cabelos roxos como Fern, uma órfã de guerra que ele resgatou há algum tempo. Quando ele pergunta por que ela o está visitando, ela responde que quer pagar suas dívidas a ele antes que ele faleça. Ryder ri e pede um favor. Quando Friaran concorda, ele a instrui a aceitar Fern como aprendiz, já que ela é muito boa com magia. Friaran recusa categoricamente, pois teme que Fern se torne forte, apenas para morrer mais tarde. Prosseguindo, Ryder pede outro favor, desta vez levando-a à sua biblioteca, onde ele retira um grimório codificado de Ewig, o Sábio. Ele pede a ela para ajudá-lo a decifrá-lo, já que há rumores de que contém feitiços perdidos para a imortalidade e ressurreição. Freiran abre o livro e reclama de como tudo é brega. Após alguma reflexão, ela pergunta por que ele quer estudar o Grimório se não teme a morte. Ryder admite que estava apenas fingindo ser corajoso na época, e ele de fato tem medo de morrer. Fieran o repreende, dizendo para ele lhe dar 5 ou 6 anos para resolver tudo. Enquanto ela está nisso, Ryder pede a ela para ensinar um pouco de magia a Fern também. Então, Fieran vai para a floresta e encontra Fern parada na beira de um penhasco, olhando para uma grande rocha do outro lado da montanha. Ela percebe o quão bem a garotinha controla sua mana, e vê muito potencial nela. Fern tenta exibir suas habilidades atirando um feixe mágico na rocha, mas, infelizmente, erra. Um pouco confusa, ela pergunta o que precisa fazer para ficar muito mais forte. Fieran começa perguntando se Fern realmente ama tanto a magia. Quando Fern diz sim, ela sorri e inicia as lições de magia de Fern. Para sua primeira lição, Fieran explica o controle de magia e a força da mana para Fern enquanto relaxam à beira do rio. Ela diz a Fern que ela tem um longo caminho a percorrer antes de conseguir aumentar a mana em seu corpo. Quando ela vislumbra um pouco de desespero no rosto de Fern, ela a tranquiliza, dizendo que seu nível de controle mágico é algo para se orgulhar, já que poucos em sua idade conseguem fazê-lo. Fern reconhece os elogios e continua avançando. Nos próximos anos, Fern se dedica a decifrar o Grimório de Ewig, enquanto ensina a Fern a aprimorar suas habilidades mágicas. Fern, por outro lado, treina dia e noite para acumular força e reservas de mana suficientes para sua missão. Um dia, Ryder, agora velho e frágil, encontra Frieren na biblioteca trabalhando no Grimório. Ele pergunta sobre o progresso de Fern. Frieren menciona que Fern está se esforçando, mas ela ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar uma maga completa. Enquanto conversam, Ryder de repente desmaia e acorda horas depois na cama. Freya Aeron, surpreendentemente inabalável, diz que vai acelerar seu trabalho no Grimório para ajudá-lo à sua maneira. Para isso, ela diz a Fern para fazer uma pausa no treinamento e passar um tempo com seu mestre em seus momentos finais. Quando ela chega ao penhasco de sempre, encontra Fern dando tudo de si, atingindo uma rocha, e diz a ela para parar de treinar e ficar com Ryder. Fern, no entanto, explode e compartilha como Ryder a salvou quando ela estava prestes a pular de um penhasco após perder toda a sua aldeia e família. Suas palavras tocaram seu coração e a convenceram a continuar vivendo. Agora que ela tem a chance de retribuir a Ryder, Fern não quer que ele se arrependa de tê-la salvado. Seja tornando-se uma maga ou aprendendo outra habilidade, ela quer fazer algo significativo para honrá-lo antes que ele faleça. Depois de ouvi-la, Freiran a deixa seguir seu coração e continua interpretando o Grimório nas próximas semanas. Fern continua praticando até que finalmente se sente pronta para tentar novamente. Então, um dia, Freiran conclui todo o Grimório. Acontece que não há feitiço para imortalidade ou ressurreição, e Ryder de certa forma já sabia disso. Em vez de fazer alarde, ele permanece calmo e espera por uma morte rápida. Horas antes de falecer, Ryder pergunta a Frieren como Fern está se saindo. Ela lhe diz que Fern está indo muito bem, e Ryder a exorta a aceitar Fern como sua nova aprendiz, especialmente porque Fern agora é forte o suficiente para lutar ao lado dela. Neste ponto, ela não tem muita escolha, é o último desejo de seu velho amigo. Mas antes que ela parta, Ryder a instrui a pegar seu pagamento na gaveta da casa e a sair antes que a noite caia, pois ele teme não sobreviver ao dia. Ela diz a Ryder para se despedir de Fern adequadamente para que ela não se sinta abandonada. Ao ouvir isso, Ryder se sente tocado por sua jovem amiga e a chama de uma garota muito gentil. Ao sair do quarto, ela pergunta a Ryder por que ele salvou Fern em primeiro lugar. Ryder pensa por um momento e finalmente diz: é porque era isso que Himmel teria feito. Friaran segue para o penhasco e vê que Fern já concluiu sua tarefa. Logo depois, ela passa pelo túmulo de Ryder, derramando algumas garrafas de bebida sobre ele para prestar suas homenagens. Após assistir aos ritos fúnebres, ela parte com sua nova aprendiz, Fern. Em seguida, Frieren e Fern ajudam um velho fazendeiro usando magia para auxiliá-lo na colheita de abóboras. Elas também conseguem um pergaminho com algumas dicas de magia popular sobre como aquecer chá. Fern percebe a forma estranha como estão sendo pagas e pergunta a Freiran por que ela simplesmente não coleta dinheiro. Freiran ignora, dizendo que é sua obsessão e que ela precisa continuar fazendo isso para se manter conectada. Quando chegam à próxima cidade, encontram um herborista que as leva à floresta para verificar o estado lamentável da estátua do herói Himmel. A mulher reflete sobre como Himmel a salvou quando era criança durante um ataque demoníaco em sua aldeia, então ela se sente desanimada ao ver sua estátua em tão mau estado. Frieren intervém, dizendo que ele meio que merece, já que causou muitas dores de cabeça durante a escultura. A herborista acha isso um pouco estranho, mas permite que Freoren, a maga elfa, comece a limpar a estátua. Assim que terminam, a herborista olha ao redor para a paisagem monótona e deseja que fosse um pouco mais vibrante.
Como Frioren pode fazer flores crescerem magicamente, ela decide embelezar o local com algumas belas flores. Ela escolhe flores de erva daninha da lua azul, que nunca tinha visto antes. Quando Fern pergunta por que ela escolheu essas, ela explica que é porque elas crescem na cidade de Himmel. Para recriar as flores, ela precisa consultar uma imagem para ter uma ideia mental. Felizmente, a herborista tem uma lista, então ela leva as garotas de volta para sua casa e lhes mostra uma foto da flor da erva daninha. Depois de dar uma olhada, Fieran decide ir caçar as flores para copiá-las. Ela diz a Fern para se preparar, mas Fern é vista escondendo alguns ratos-semente dela. Elas conversam um pouco e depois soltam os ratos na floresta, pensando em como encontrar e analisar as flores da lua azul para que possam conjurá-las. Fern está totalmente dentro, então elas pegam a estrada, seguindo todas as pistas por 6 meses inteiros, sem sorte alguma. Finalmente decidem mudar um pouco e voltam à herborista para outra conversa. A herborista está bastante animada com o tempo que elas dedicaram, mas Friaran acha que não é grande coisa. Quando a herborista pergunta a Fern sobre o progresso delas, Fern simplesmente diz não, e reclama da obsessão selvagem dela por magia. A herborista ri, dá a Fern uma pequena bolsa de flores medicinais para plantar e a encoraja a conversar com Fern sobre suas preocupações. Na próxima cena, Fern se abre para a animada Fern, mostrando-lhe a bolsa de sementes. Enquanto conversam, um rato-semente rouba a bolsa delas e dispara para a floresta. E Fern cuidadosamente o persegue, pausando a conversa. Ao longo do caminho, ela menciona novamente a estranha obsessão de Fern e diz que é tudo sobre seu amor pela magia. Depois de uma pequena viagem pela memória, elas finalmente descobrem onde os ratos-semente guardam suas coisas. Quando chegam à base da torre, avistam pétalas de uma flor azul familiar. Ela flutua até o topo da torre e finalmente encontra um canteiro selvagem de flores de erva daninha da lua azul. Pensando no que Himmel lhe disse sobre o quão lindas elas eram, ela não consegue evitar sentir-se nas nuvens. Fern aparece querendo fazer algumas perguntas bobas para entender por que ela ama tanto a magia. Eventualmente, ela lhe dá alguns cenários até que Fern compreenda. Alguns dias depois, elas voltam à estátua e plantam as flores de erva daninha ao redor dela, enquanto a herborista está presente. Após uma breve e leve conversa, ela coloca uma coroa de flores na cabeça de Himmel, desejando ao seu amigo uma vida após a morte pacífica e bem merecida. Alguns meses depois, Freren e sua aprendiz visitam outra cidade para caçar feitiços. Quando chegam à cidade, Fern conversa com sua mestra sobre dividir as contas e pegar o essencial para sobreviver. Depois de listar os itens indispensáveis, Fern de repente se lembra de todo o lixo em que sua mestra gastou o dinheiro suado delas no passado, sendo a única compra legítima um livro de história mágica ou algo assim. Elas logo chegam a um cruzamento onde Frieran se separa de sua aprendiz para pegar suas coisas. Preocupada em desperdiçar dinheiro novamente, Fern segue sua mestra por toda a cidade até chegarem a uma loja de acessórios fofa, parecendo toda confusa. Fern se esconde atrás de uma fonte e vê uma expressão estranha no rosto de sua mestra. Antes que ela possa descobrir o que aquele olhar significa, um gato de rua se aproxima para cumprimentar. Depois de dar um pouco de carinho ao gato, Fern olha para trás e flagra sua mestra pagando pelo que está naquela pequena caixa que ela segura. Não querendo revelar sua presença, ela segue Frieran para os bairros pobres e a observa perguntar a um sujeito local por um lugar que venda bons doces e sobremesas. Chocantemente, os malandros são muito mais educados do que ela esperava, apontando-a na direção certa para uma popular confeitaria. Os rapazes até saem. Fern continua na cola de sua mestra até que percebe que não terminou suas próprias compras. Mais tarde naquela noite, Fern aparece na estalagem e a encontra já lá. Ela pede desculpas pelo atraso e se acomoda bem rápido. Não muito depois, ela a convida para um encontro de sobremesas e Fern, hesitante, a acompanha. Quando chegam à confeitaria ao ar livre, elas têm uma vista espetacular do horizonte e ela diz a Fern para escolher o que quiser, já que estava economizando para isso. Fern fala sobre a sobremesa favorita de Fern, pudim de Mercur, o que traz de volta memórias dos rapazes quando eram mais jovens. Naquela época, ela ficou chateada por não saber a comida favorita deles, então eles a informaram. Seguindo em frente, ela tira a caixa de antes e a entrega a Fern, que de repente se lembra que é seu aniversário. Fern abre a caixa e encontra um lindo acessório de cabelo, agradecendo a Fieran à sua maneira pelo presente e por se esforçar para conhecê-la. No dia seguinte, tanto Fieran quanto Fern acordam para continuar a jornada em sua próxima aventura. No caminho, Fern pergunta à sua mestra o que esperar desta vez, e Fieran diz que quer reviver as aventuras com Himmel e a equipe para que essas memórias não se desvaneçam. Ao ouvir isso, Fern finalmente sorri para ela por dizer algo que faz sentido. Ela provoca sua mestra um pouco antes de se calar e continuar a jornada. Quando elas se deparam com um velho terreno, ela decide dar a Fern algumas lições de magia defensiva. Depois de verificar suas habilidades de batalha, ela aumenta o desafio e lança um ataque de 360 graus sobre ela. Mesmo que Fern acabe caindo no chão durante o treinamento, ela ainda aprende uma coisa ou duas com sua mestra. Após um dia de treinamento, a dupla pega a estrada novamente. Enquanto se dirigem para a próxima parada, elas conversam sobre magia defensiva e as melhores condições para conjurá-la. Friaran percebe que Fern não leu o livro de história mágica, então ela a repreende, chamando-a de preguiçosa por negligenciar seus estudos. Fern aceita a crítica com naturalidade e continua avançando com sua mestra. Logo elas chegam à próxima aldeia, onde Freren encontra alguém que conhece e que a leva para ver o local onde o antigo sábio da corrupção, Qual, foi selado. Apenas para contextualizar, Qual é um demônio que causou grande caos na área 80 anos atrás, antes que o herói Himmel e sua equipe o selassem.
Ela sabe que o selo provavelmente enfraqueceu com o tempo, então está aqui para finalmente derrotar o demônio de uma vez por todas. Enquanto avançam, o velho conta que Himmel costumava vir à aldeia todos os anos para verificar o selo até que parou há cerca de 30 anos. Cada vez que ele visitava, ele a chamava de pessoa má por não visitá-lo de jeito nenhum. Felizmente, ela não se esqueceu do selo e está aqui para cumprir sua promessa e eliminar o monstro. Quando chegam ao selo, ela o sente e percebe que está instável. Então, ela decide passar a noite e voltar no dia seguinte para derrubar Qual. Naquela noite, Fern pergunta à sua mestra por que ela simplesmente não destruiu Qual naquela época. Freyran explica que ele era poderoso demais para eles vencerem. Mesmo como demônio, Qual era conhecido como um mago poderoso entre os humanos. As centenas de feitiços que ele criou naquela época ainda são usados hoje, e eles devem tudo a ele. Depois de lançar algumas estatísticas impressionantes sobre o poder do demônio, Fern fica ansiosa e pergunta à sua mestra se ela consegue lidar com tal inimigo. Fionn simplesmente se levanta e pergunta se Fern realmente leu o livro de magia. Fern engole em seco e admite que não leu. Não querendo desperdiçar mais energia conversando, ela se recolhe para a noite e se prepara para o grande confronto. No dia seguinte, elas se aproximam do selo demoníaco, prontas para a batalha. Quando o momento chega, ela quebra o selo e traz o demônio de volta à vida. Nos primeiros momentos de sua nova existência, Qual relembra seus velhos tempos com ela e pergunta sobre o Rei Demônio. Ao saber que Fierren matou seu Rei Demônio, ele decide que buscará vingança. Ele estende a mão e conjura Zultrak, o único feitiço destrutivo que conhece, mas fica chocado quando a defesa de Fierren o bloqueia com sucesso. Enquanto ele se pergunta como Fierren conseguiu bloquear seu ataque mais poderoso, Freyran explica o quanto os humanos estudaram seu feitiço ao longo das décadas, desenvolvendo novos feitiços para contra-atacá-lo. Agora, Zultrak é apenas um feitiço ofensivo comum que não representa ameaça para nenhum mago. Percebendo isso, Qual conclui que o feitiço de defesa deve drenar 1 tonelada de mana. Tudo o que ele precisa fazer é intensificar seu ataque e exauri-las. No próximo golpe, Friaran instrui Fern a recordar seu treinamento e a protegê-la enquanto ela executa algumas tarefas mais discretas. Nos minutos seguintes, Qual descarrega toda a sua força de ataque em Fern, que defende cada investida com maestria. O que ele não compreende é que ela já está arquitetando uma surpresa bastante desagradável para ele. Quando finalmente se dá conta, já é tarde demais para qualquer reação. Ela então libera sua poderosa magia de ataque e o aniquila completamente. Qual se torna apenas uma lembrança distante, e ela retorna à aldeia para compartilhar as boas novas. Chegando lá, ela avista um chapéu peculiar e recorda-se do ancião como o menino que, anos atrás, levantou sua saia. O tempo realmente voa, ela comenta com um sorriso, achando divertido o modo como os seres humanos conduzem suas existências. Após receberem sua merecida recompensa, ela e Fern partem a cavalo para prosseguir sua jornada rumo à próxima cidade, conversando como velhas amigas e absorvendo a beleza da paisagem ao redor. Aproximadamente 1 ano mais tarde, Friaran e Fern alcançam o Canal Gra, uma região tranquila localizada nas terras centrais. Elas tinham a necessidade de realizar algumas tarefas e adquirir um pouco de magia folclórica antes de prosseguir para sua próxima aventura. Após explorarem a área por alguns dias, elas finalmente se deparam com um senhor idoso que as conduz às águas poluídas da praia e solicita sua assistência para a limpeza do local. Em troca, ele lhes oferece um livro falsificado, alegando que foi redigido por Flan, a renomada maga lendária. Friaran o inspeciona cuidadosamente e questiona se aquele seria o único grimório existente na aldeia. O homem confirma que sim, mas apesar disso, ela decide auxiliá-lo na árdua tarefa de limpar a praia. Fern demonstra curiosidade sobre os motivos que a levaram a aceitar a tarefa, e Friaran explica que o fez por uma motivação pessoal, para si mesma. Com essa decisão, ambas se dedicam intensamente ao trabalho. Alguns meses mais tarde, em meio ao rigoroso inverno congelante, observamos Fern dirigindo-se à loja da aldeia para adquirir alguns alimentos, numa manhã fria. Ao retornar ao quarto da pousada, ela se depara com uma desordem completa, sentindo-se profundamente enojada. Acontece que ela havia acabado de organizar o local no dia anterior, mas, de alguma forma, conseguiu desarrumá-lo novamente antes de se recolher para a noite. Irritada com a evidente preguiça, Fern puxa o livro do rosto de sua mestra para despertá-la. Após vesti-la, Fern conduz sua mestra até a praia para que continuem o trabalho. Depois de alcançarem uma etapa importante, Fern faz uma pausa para questionar se ela sempre foi tão atrasada e irritante. Ela então se desculpa, explicando que nunca foi uma pessoa matutina, daquelas que acordam cedo com disposição. Fern então indaga se ela alguma vez se meteu em apuros por essa característica, e ela confessa que sim, em uma ocasião. Elas prosseguem empilhando a madeira, e ao finalizarem, queimam tudo e se sentam para desfrutar do jantar naquela noite. O empregador delas verifica o andamento do trabalho e lhes informa que estão praticamente concluindo a tarefa. Em seguida, o homem de forma bastante cortês pergunta se elas poderiam agilizar o processo para que terminassem antes da virada do ano novo, permitindo-lhes assim apreciar o nascer do sol no primeiro dia. Ela simplesmente o ignora completamente e continua a saborear sua refeição. Na manhã seguinte, enquanto trabalham, ela questiona Free se ela já teve a oportunidade de presenciar um nascer do sol. Friaran responde que a contemplação de nasceres do sol não é algo que a agrade particularmente. Para esquivar-se de quaisquer outras indagações, ela intensifica o ritmo de trabalho, visando concluir suas tarefas com celeridade. Após inúmeras e exaustivas horas ao longo das semanas seguintes, e a quima de elas se esforçam incansavelmente para realizar na véspera de ano novo, realizam testes na qualidade da água, e ao confirmarem que o trabalho está finalizado, o senhor idoso as visita naquela noite e faz Fieran prometer que comparecerá para observar o nascer do sol no dia seguinte. No percurso de volta à pousada, Fern questiona Fieran sobre como ela pretende acordar tão cedo, e Fieran responde que simplesmente passará a noite em claro, e só irá descansar após o nascer do sol. Naquela mesma noite, Fieran é tomada por uma onda de nostalgia, rememorando as lembranças de seus amigos de quando eram bem mais jovens. Na manhã seguinte, em um horário extremamente precoce, Fern desperta e se depara com Fieran ainda profundamente adormecida. Antes mesmo que o sol comece a surgir no horizonte, ela arrasta sua mestra até um ponto de observação bastante procurado para que possam contemplar o nascer do sol. Para a sorte delas, o sol irradia um magnífico brilho amarelo avermelhado sobre o mar e toda a cidade.
Ela rapidamente se entedia e solicita que a levem de volta. Contudo, Fern observa que ela parece estar, na verdade, se divertindo bastante, exibindo um sorriso de orelha a orelha desde o momento em que chegaram. De repente, ela se dá conta de que Fern tem razão, e decide permanecer no local por mais algum tempo. Em breve, ela recorda-se de outro instante significativo com seus amigos, de um passado distante, quando visitaram os túmulos da família de Isson. No cemitério, Hyder, o sacerdote, naquele tempo, Aizen demonstrava um ceticismo profundo em relação ao conceito de paraíso, argumentando veementemente que se tratava de uma mera ficção. Felizmente, o sacerdote conseguiu, com grande habilidade, reaparece no mesmo local, persuadir tanto Aizen e encontra um Aizen já idoso e com movimentos trêmulos, proferindo orações pelas mesmas almas novamente. Ela interrompe seu caminho ao avistar o anão e pergunta se pode desfrutar de um momento de tranquilidade na companhia dele. Mesmo sentindo-se ligeiramente ofendido pela audácia dela, Aizen ainda assim recebe Frieren, sua aprendiz, com cordialidade. Enquanto saboreia um chá, ela indaga a Aizen sobre suas necessidades, oferecendo-se para auxiliar. Aizen então revela que tem mantido correspondência com Hyder ao longo dos anos, e por isso sabe que Frieren lhe fez a mesma pergunta muito antes de seu falecimento. Frieren simula surpresa, e Aizen observa que ela desconhecia tal fato, pois nunca demonstrou real interesse em aprofundar-se no conhecimento sobre eles. Após trocarem algumas amenidades e conversas triviais, Aizen a conduz até a Bacia de Vol, um local que ela não visitava ou via há uma eternidade. Assim que chegam ao destino, ela indaga o motivo de ele a ter levado até ali, e ele então revela que o propósito é auxiliá-lo na busca pelo autêntico grimório da lendária maga Flam. Ela, por sua vez, lança algumas perguntas e rapidamente compreende que Hyder tem alcançado um progresso considerável em sua investigação para encontrar o item genuíno. Elas adentram uma vasta floresta repleta de vegetação densa, onde o anão viking as instrui a procurar por uma árvore de grande porte. Após algumas divagações e conversas descontraídas, elas finalmente iniciam a busca pela árvore. Desta vez, ela considera os sentimentos de Fern e incita Aizen a se apressar para evitar que Fern se irrite excessivamente com ela, o que provoca um leve riso em Aizen. Algumas semanas mais tarde, após uma busca exaustiva por toda parte pela imponente árvore, elas finalmente conseguem avançar em sua missão. Enquanto seguem a pista que encontraram, ela questiona Aizen sobre a razão de sua tamanha determinação em localizar o grimório, e ele responde que sente uma profunda compaixão por ela. Quando ela lhe pede uma explicação mais detalhada, Aizen recorda-se da profunda tristeza que ela demonstrou no funeral de Himmel, lamentando não tê-lo conhecido mais intimamente. Assim, com o intuito de auxiliá-la a dialogar com o espírito de Himmel, ele embarcou na missão de localizar anotações que detalham como se comunicar com os mortos, visto que Flam havia registrado esse procedimento nessas mesmas notas. Frieren informa Aizen que não possui interesse em reencontrar Himmel neste momento e alega que tais textos não passam de meros contos de fadas. Aizen, por sua vez, ri e explica a ela que todos os feitiços mágicos também tiveram sua origem em narrativas fantásticas, portanto, não há motivo algum para preocupação. Ademais, ele já havia debatido o plano com Hyder, e ambos o conceberam em conjunto. A melhor atitude que ela pode tomar neste exato momento é respeitar e honrar esse planejamento. Quando finalmente alcançam a imponente árvore, Freyran se aproxima e recorda-se do instante em que Flam a plantou. Já se passaram 1000 longos anos desde aquele dia em que Freyran ainda era uma jovem adolescente. Flam plantou aquela árvore com o propósito de que ela crescesse ao redor de sua residência e mantivesse seu precioso livro do conhecimento a salvo de olhares indiscretos. Antes de partir, Flam confidenciou a Freyran que, um dia, ela sentiria o desejo de retornar e reaver aquele volume. Agora que se encontram no local, Freyran emprega sua magia para desativar o escudo protetor, permitindo-lhe assim o acesso à câmara que se encontra para além da imponente árvore. Fern fica um tanto chocada ao testemunhar Freyran agindo com tamanha familiaridade com o ambiente. Mas ao ouvir Aizen revelar que Freyran foi, em tempos, aluna de Flam, ela opta por manter-se em silêncio. Ao examinar o conteúdo do livro, ela se depara com a menção de um local denominado Oriole, que, segundo Flam, situava-se na porção mais setentrional do continente. Flam havia relatado como conseguiu encontrar e estabelecer comunicação com as almas de diversos amigos falecidos, e expressou o desejo de que Frieren pudesse um dia conhecer um lugar tão singular. Fern demonstra grande curiosidade a respeito e solicita a sua mestra que verifique a localização exata. Frieren, ao pesquisar, constata que o local se encontra em End, que, por uma estranha coincidência, é precisamente onde o castelo do Rei Demônio está situado. Frieren sente-se um tanto hesitante em realizar a viagem, mas Aizen a convence a prometer que irá visitar Himmel. Uma vez que a questão está resolvida, Frieren e Aizen partem das Terras Centrais, com destino ao castelo do Rei Demônio. Durante o percurso, Frieren adormece e começa a resmungar sobre o intenso frio das regiões setentrionais. Fern, percebendo a preocupação, indaga a Aizen, o anão, para que ele explique o motivo de Frieren estar tão apreensiva com a situação. Aizen a informa que o extremo norte permanece gélido, e, portanto, elas deveriam se equipar adequadamente para enfrentar as baixas temperaturas. Fern, contendo-se, prossegue em silêncio até que sua paciência se esgota com a constante indolência de Frieren. Por fim, Aizen a questiona sobre a personalidade de Freorin como mestra, e Fern então relata todas as peculiaridades que observou durante a jornada que compartilharam. Ao final de sua descrição, ela classifica Freorin como uma pessoa peculiar, que aparentemente não encontra prazer em quase nada. Após escutar a perspectiva de Fern sobre Freorin, Aizen remonta em pensamento ao momento em que avistaram aquela chuva de meteoros pela primeira vez. Antes que Hyder interrompesse a melancólica conversa, Himmel e Aizen tentavam persuadir Freyran a aceitar uma aprendiz, a fim de que ela não se entediasse em suas longas jornadas. Aizen conclui que ela deve ser uma excelente mentora antes que eles retornem à sua residência para um merecido descanso. Após se despedir do velho anão, Aizen lhe deseja boa sorte em sua jornada, ciente de que será um percurso bastante demorado. Ela então faz uma pausa para refletir sobre sua última visita a um local com características semelhantes. Assim que ela finaliza suas reflexões, vira-se para Fern e a informa que a jornada delas terá uma duração de apenas 10 anos. Enquanto Fern e sua mestra dão início à sua viagem, ela aproveita um breve instante para rememorar a última vez em que teve uma agradável conversa com Hyder, pouco antes de seu falecimento. Naquele período, Hyder esforçava-se para que Fern mantivesse um bom comportamento sob a tutela de Freeze, chegando a brincar que a assombraria caso ela não o fizesse. Assim que Fern desvenda
desvendou suas artimanhas, ela prontamente revidou com uma réplica espirituosa, o que provocou uma sonora gargalhada no velho. Enquanto essa preciosa lembrança se esvai gradualmente, Fern desperta, encontrando-se apoiada nos ombros de Freyaran. Ao notar que sua aprendiz está acordada, Freyaran a instrui a manter-se vigilante, pois estão prestes a chegar ao seu próximo destino, a região de Willy, localizada nas terras centrais. Fern se recompõe rapidamente, e em pouco tempo, elas chegam à cidade, prontas para um merecido descanso. Alguns minutos mais tarde, adentram uma loja para reabastecer seus suprimentos. A atendente do local as alerta sobre a presença de fantasmas assustadores que assombram a passagem da montanha que precisarão atravessar após deixarem a cidade. A curiosidade a domina, e ela solicita mais detalhes sobre os fantasmas, imaginando que talvez fossem apenas monstros mortos-vivos ou algo do gênero. A mulher a aconselha a buscar informações adicionais junto aos habitantes locais. Antes de retornar à pousada, ela dialoga com alguns moradores da cidade para coletar mais dados a respeito dos fantasmas que assombram a passagem da montanha. Elas acabam por descobrir que esses fantasmas são, na realidade, entes queridos que estão tentando, de forma desesperada, restabelecer uma conexão com os vivos. Assim que chegam à pousada, Fern detalha o funcionamento dos mortos-vivos, explicando a Fern que se tratam apenas de corpos inanimados controlados por forças mágicas. Contudo, esses fantasmas não possuem qualquer semelhança com os mortos-vivos convencionais. Enquanto se instalam em seu quarto, Fern demonstra-se apreensiva com a possível aparência do monstro e insiste para que Fern não desperdice tempo tentando desvendar sua natureza. Antes de se recolherem para dormir, Fern planeja que elas partam da aldeia no dia seguinte, mas Fern a persuade a permanecer e oferecer auxílio. Na manhã seguinte, as duas se dirigem à passagem da montanha para investigar os relatos de aparições fantasmagóricas. Ao chegarem ao ponto onde as pessoas têm desaparecido, Fern entra em estado de alerta máximo e informa sua mestra sobre as ilusões que os monstros empregam para aprisionar suas vítimas. Freyaran identifica um monstro em particular que é extremamente hábil no uso dessa magia, e o denomina Ensom. Essa criatura, gananciosa e ardilosa, alimenta-se exclusivamente de seres humanos, criando ilusões fantasmagóricas que se assemelham aos parentes falecidos das vítimas, a fim de atraí-las para sua toca. Para a sorte delas, os magos conseguem lidar com essa criatura com relativa facilidade, pois podem aniquilá-la com feitiços de alta concentração de mana. Freyaran questiona Fern se ela seria capaz de realmente abater uma aparição de alguém como Ryder sem sentir qualquer culpa. Fern a tranquiliza, dizendo para não se preocupar, e assim, elas prosseguem em seu caminho. Com o tempo, a atmosfera se transforma, dando lugar a uma paisagem sombria e envolta em névoa. Elas se preparam para confrontar quaisquer aparições fantasmagóricas que possam surgir. Poucos instantes depois, o espectro de Ryder surge por trás de Fern, chamando-a. Ela se vira para encarar o fantasma, mas paralisa no exato momento em que se preparava para abatê-lo, completamente cativada pelas doces palavras de uma memória profundamente querida que compartilhava com ele. Compreendendo a situação, ela se prepara para eliminar o fantasma de Ryder por conta própria. No momento em que está prestes a agir, Himmel também surge, demonstrando-se completamente imperturbável diante da assustadora aparição. Ela então instrui Himmel a expressar o que precisa, e ele, por sua vez, a incita a atirar nele. Ela executa a ação sem hesitação alguma, incentivando Fern a fazer o mesmo. Assim que concluem os disparos, Fern se desestabiliza um pouco, retornando abruptamente à realidade. Fieren a aconselha a manter a serenidade, pois em breve enfrentarão os verdadeiros Ryder e Oriole. Ao escutar tais palavras, Fern recupera sua serenidade e prossegue seguindo sua mestra. Após viajarem por mais algumas horas, a dupla finalmente alcança o Canyon Rigal, situado bem no coração daquelas terras. Elas rapidamente se ocultam ao avistarem um imponente dragão de fogo vermelho que cochilava tranquilamente em seu ninho. Fern inspecionou a pilha de objetos diversos que o dragão selvagem havia subtraído de aventureiros anteriores, e em seguida percebeu a presença de um grimório, despertando imediatamente um enorme interesse em adquiri-lo. Contudo, antes de qualquer coisa, elas precisavam resolver a questão do dragão, de um jeito ou de outro. Na primeira tentativa, Freyaran instruiu Fern a atacar o dragão com um feitiço de ataque elementar. Quando a estratégia falhou e a criatura despertou, Freyaran simplesmente abandonou Fern, deixando-a para enfrentar o dragão sozinha. Não levou muito tempo para Fern compreender a extrema periculosidade daquele dragão, e ela rapidamente fugiu para se reunir com sua mestra em um ponto mais seguro. Após uma profunda e séria reflexão, elas chegaram à conclusão de que necessitavam de um aliado. Naquela mesma noite, elas localizaram Aizen e discutiram a situação detalhadamente com ele. Aizen então sugeriu que procurassem seu antigo aprendiz, Stark, que atualmente residia em uma aldeia próxima ao Canyon. Quando Freyaran questionou Aizen se aquele indivíduo era realmente competente em combate, ele se fechou em um silêncio absoluto. No dia seguinte, elas finalmente alcançaram a aldeia e, de forma discreta, iniciaram a busca pelo rapaz. Durante o percurso, Fern mencionou o grimório encontrado no ninho do dragão, e Freyaran esclareceu que ele continha um feitiço capaz de ver através das vestimentas das pessoas. Enquanto discutiam a aplicabilidade do feitiço, uma senhora idosa surgiu e as informou que Stark estava à procura delas. No trajeto até o esconderijo de Stark, a mulher compartilhou a fascinante história de fundo do herói Stark. Ao que parece, o dragão havia investido contra a aldeia 3 anos antes e se retirou após um prolongado impasse com Stark, que havia surgido misteriosamente do nada. Após escutarem uma narrativa tão grandiosa e heróica, Freyaran e Fern sentiram-se bastante otimistas em relação ao Sr. Stark. Quando finalmente alcançaram seu local de treinamento, depararam-se com o ruivo enérgico, que tentava exibir com orgulho uma cicatriz adquirida em um combate anterior. Assim que ele reconheceu a verdadeira identidade de Freyaran, sua postura tornou-se séria, e ele questionou se seu mestre os havia enviado para forçá-lo a retornar. Freyaran explicou que precisava dele como linha de frente para que pudessem derrotar o dragão vermelho solar em conjunto. Antes de aceitar, Stark perguntou a Freyaran o motivo de ela desejar tanto aquele grimório. Ela esclareceu que o motivo era porque um amigo havia elogiado os feitiços que ela costumava colecionar, o que para Stark soou como algo bastante descabido. Contudo, ele então concordou em auxiliar, mas não sem antes questionar Fieren se ela seria capaz de enfrentar o dragão. Ela lhe garantiu que se ele conseguisse manter o dragão distraído por 30 segundos, ela conseguiria conjurar um feitiço poderoso o suficiente para abatê-lo. Stark então questionou o motivo pelo qual ele deveria realizar tal tarefa. Neste momento, ela apenas desejava saber se ele possuía alguma experiência prévia em combate contra monstros. Stark abandonou completamente sua fachada de durão e desabou em prantos, implorando desesperadamente para que salvassem sua vida miserável. De acordo com seu relato, ele teve uma sorte extraordinária há 3 anos, quando foi magicamente congelado até o momento em que o dragão optou por se retirar. Pouco tempo depois, os habitantes da aldeia passaram a tratá-lo como um verdadeiro herói. Fern ficou completamente enojada com sua evidente demonstração de covardia e instou sua mestra a abandonar aquele indivíduo inútil.
No entanto, Freyarn simplesmente se dirigiu à fenda na montanha, localizada atrás de Stark, para inspecioná-la. Após apalpar a área por um breve momento, ela se retirou e instruiu Stark a se recompor. Mais tarde, naquela mesma noite, Freyarn e Fern conversaram com os proprietários do pub sobre o suposto heroísmo de Stark. Quando Fern se tornou um tanto presunçosa com suas provocações, Freyarn recordou de quão lamentável ela havia sido em seu primeiro confronto contra monstros. Fern então silenciou e terminou sua refeição. Pouco tempo depois, Freyarn dirigiu-se à pousada e instruiu Fern a verificar o excêntrico antes de se recolherem para o descanso noturno. Enquanto Fern seguia seu caminho, Freyarn rememorava sua conversa com Aizen de algumas semanas antes, e finalmente conseguiu juntar as peças da história de fundo do pobre rapaz. Quanto a Fern, ela chegou aos campos de treinamento de Stark apenas para encontrá-lo empenhado em tentar largar a fenda na montanha enquanto persistia em seu árduo treino. Ela o interpelou, expressando sua incredulidade, e Stark apenas a fitou de volta, sem dizer uma palavra. Quando ela finalmente recupera a clareza de pensamento, questiona o rapaz sobre o motivo de ele treinar com tanta intensidade, sendo que ele se opõe veementemente a lutar contra o dragão. Stark então começa a divagar novamente, afirmando que está apenas encenando, pois os moradores da aldeia acreditam que sua mera presença é o que impede o dragão de atacar. Fern intercede na conversa, questionando-o sobre o que ele pretende fazer caso o dragão realmente apareça. Stark afirma que terá de defender a aldeia quando esse dia chegar, mas, com certa hesitação, admite que talvez possa simplesmente fugir. Em relação à cicatriz em sua testa, ele esclarece que a obteve de seu mestre, e não do dragão, em um momento em que Aizen se sentiu profundamente desapontado com ele. Fern segura a mão áspera dele e lhe assegura que acredita que ele permanecerá para defender a aldeia caso o dragão ataque. Stark demonstra um certo constrangimento e questiona se ela está tentando ser excessivamente sentimental. Fern então explica sua perspectiva ao relatar seu primeiro encontro com o monstro e a maneira como ela conseguiu lidar com a situação. Freyarn a deixou para resolver a situação completamente sozinha, e durante a primeira metade do combate, ela estava simplesmente fugindo para salvar sua própria vida. Por fim, ela reuniu a coragem necessária para encarar o monstro e o derrotou em pouquíssimo tempo. Após narrar isso, Fern assegura a Stark que sua determinação em proteger a aldeia é genuína, e que isso é mais do que suficiente para enfrentar até 10 dragões vermelhos solares, se preciso for. Assim que ela se retira, Stark reflete sobre as palavras de Fern, e decide fortalecer sua própria determinação. Fern retorna à pousada e relata à sua mestra os detalhes de seu encontro com Stark. No dia seguinte, elas voltam ao local de treinamento de Stark, mas ficam desapontadas ao constatar que ele está ausente. Após tentar convencer Fern a brincar de pega-pega com um dragão, Stark finalmente surge, pronto para iniciar a tarefa. Antes de se lançarem na batalha contra o dragão, Freyarn questiona Stark sobre o motivo de ele se importar tanto com a aldeia. Stark responde que após 3 anos, ele realmente desenvolveu um grande afeto pelos habitantes e faria qualquer coisa para protegê-los. Ao ouvirem essa declaração, o trio se dirige ao ninho do dragão. Freyarn observa que as mãos de Stark estão visivelmente tremendo e solta uma leve risada. Quando Stark se incomoda com a situação, Freyarn ri ainda mais, pois aquela era exatamente a mesma sensação que seu próprio mestre experimentava antes de confrontar um inimigo de grande porte. Com essa motivação, Stark dá um passo à frente e se vê posicionado diante do dragão, completamente incerto sobre qual ação tomar. Ele está ciente de que precisa manter a criatura ocupada por exatos 30 segundos, então ele reúne toda a sua coragem para enfrentar seus temores mais profundos e assim combater o dragão. À medida que ele se aproxima do dragão, compreende algo fundamental sobre seu mestre e percebe que sentir medo é perfeitamente aceitável, desde que se esteja preparado para confrontar esses temores. Eventualmente, a batalha tem início e Freyarn rapidamente compreende o verdadeiro motivo pelo qual Aizen havia ocultado seu estudante naquela época. Descobre-se que Aizen não estava desapontado ou irritado, na verdade, ele estava amedrontado com a imensa quantidade de poder que Stark possuía, a ponto de seu corpo reagir instintivamente e golpear. Uma vez que Stark está imerso na intensidade do combate, ele emprega todos os seus esforços para se defender dos ataques ferozes do dragão. Ao surgir uma oportunidade, Stark desfere um golpe contundente que consegue derrubar a criatura. Passados os 30 segundos, Stark grita para Freyarn, instruindo-a a atacar o dragão imediatamente. Freyarn, que já estava ciente de que o dragão havia sido completamente derrotado, não realiza nenhuma ação e só o informa disso após ele persistir em proferir insultos. Alguns minutos mais tarde, as garotas descem para expressar sua gratidão a Stark por ter se encarregado de lidar com o dragão. Pouco tempo depois, Freyarn e sua aprendiz dirigem-se para inspecionar a pilha de detritos que o dragão havia deixado para trás. Nesse local, Stark relata o que seu mestre lhe havia contado a respeito da elfa que diante dele vasculhava minuciosamente o lixo. Freyarn recorda-se de uma noite em que preparou gelo raspado utilizando um de seus truques de magia, com o intuito de impressionar seus companheiros de jornada. Enquanto Aizen não compreendia a finalidade de um truque tão trivial, Himmel, o herói, possuía uma perspectiva distinta. No dia seguinte, Stark se despede da aldeia e parte com as garotas, após receberem suas merecidas recompensas pela derrota do dragão. Elas prosseguem a viagem por mais um trecho e fazem uma pausa para conjurar um feitiço contido no Grimório. Fern, com um toque de ousadia, inspeciona as nozes de Stark, mas fica um tanto desapontada ao constatar o quão diminutas elas são. Após mais alguns dias na estrada, elas o questionam sobre qual seria seu próximo movimento. Encontram um enorme guardião que está totalmente disposto que não os deixa passar porque ele considera as terras do norte muito perigosas para eles. Ele é chamado à casa do Castelã e avisa Freyarn e as crianças para ficarem seguras e se comportarem antes de partir. Assim que ele se vai, Freyarn e a equipe exploram a cidade e ficam por lá por um tempo, o que pode levar alguns anos antes que consigam passar pelo posto de controle. Stark e Fern trocam olhares surpresos com a atitude tranquila de Frieren. Assim que ela se afasta para fazer suas coisas, a dupla se separa para aproveitar a cidade. Stark vai ao restaurante mais próximo para umas deliciosas e enormes refeições, das quais ele reclama um pouco. Não muito depois, Fern entra para se juntar a ele, pedindo um copo de leite e sentando-se ao seu lado. E Stark pergunta por que ela parece tão irritada, e Fern começa a questioná-lo se ele está de boa em esperar 2 anos para os portões do posto de controle abrirem. Quando Stark diz não, ela o incentiva a ir com ela para encontrar uma maneira fácil de sair da cidade. Lá fora, Stark sugere voar sobre a grande muralha, mas há uma barreira que impede essa ideia. Nas cenas seguintes, eles pedem dicas a aldeões e moradores locais. Quando chegam a um beco sem saída, Fern desiste, mas Stark não. Ele sugere verificar com algumas pessoas do mercado negro para obter informações sobre os portões do posto de controle.
Fern adere a esse plano e começa a perguntar a cada personagem suspeito que vem nos bairros pobres. Após horas pedindo ajuda, eles ainda estão de mãos vazias. Stark decide ir para a estação da guarda em seguida, sem nada a perder. Antes de chegarem lá, Fern pergunta por que ele está tão ansioso para passar pelo posto de controle. Stark explica que não tem muito tempo. Quando Fern pergunta o que ele quer dizer, ele diz que precisa voltar para compartilhar histórias selvagens de suas aventuras com Fern e Freebin com seu velho e doente mestre. Ele sente que essa é a única maneira de retribuir ao seu mestre por cuidar dele, e se demorar demais, Aizen pode bater as botas antes que ele possa agradecer. Fern pensa sobre isso e volta a procurar. Depois de vagar um pouco mais pela cidade, Fern finalmente avista Freeran tentando manter um perfil discreto. Stark imediatamente começa a questioná-la, suspeitando que ela esteja em apuros novamente. Desta vez, Freeran diz que estava apenas fazendo compras, e eles acabam a seguindo. Nesse momento, o guarda anterior aparece e se ajoelha para pedir desculpas a Freeran por ter sido rude antes. Pouco depois, o Castellan chega para prestar seus respeitos também. Acontece que a aldeia realmente respeita a elfa, então eles lhe dão uma passagem tranquila pelos portões do posto de controle para chegar às terras do norte sem problemas. Em seguida, os aldeões se alinham para assistir a visita de Friaran, e embora ela não esteja muito entusiasmada com o tratamento especial, ela não tem escolha a não ser aceitá-lo. Ao deixarem a aldeia rumo às terras do norte, ela deseja ter tido mais tempo para aprender sobre a magia da aldeia. Durante suas viagens para a primeira cidade nas terras do norte, ela se encontra sonhando com seu tempo com os heróis durante sua aventura de 10 anos. Naquela época, Freeran tinha acabado de conseguir um grimório falsificado do grande mago Flan, e estava reclamando de como as pessoas podem ficar loucas quando tentam enganar os outros. Depois de sonhar por algumas horas, ela acorda e vê seus amigos, Fern e Stark, preparando um café da manhã para todos eles. Fern é a primeira a notá-la acordada e fica chocada que ela pudesse acordar tão cedo. Antes que ela volte a dormir, Fern rapidamente a massageia e a alimenta com um pouco de café da manhã para que ela esteja bem acordada e pronta para continuar sua jornada para o primeiro assentamento nas Terras do Norte. Quando chegam à estrada Ang nas Terras do Norte, ela e sua equipe param para ajudar a limpar um deslizamento de terra que bloqueia o caminho para a cidade mais próxima. Um viajante que pediu a ajuda deles fica por perto e os observa fazerem o trabalho. Enquanto trabalham, o homem faz questão de agradecê-los muito pela ajuda. Em certo momento, Stark se cansa e pergunta a Freon por que eles não podem simplesmente usar magia para mover a caravana do homem para além do deslizamento de terra. Freeran explica que se fizessem isso, os outros viajantes acabariam presos, assim como aquele cara. Stark entende e não diz mais uma palavra até que estejam na metade do trabalho de remoção das pedras. Logo eles perguntam ao homem por que os deslizamentos de terra acontecem na área, e o velho diz que é devido às constantes guerras com demônios. Stark acena em concordância e então entra em uma brincadeira divertida com a adorável Fern, que continua chamando-o de Sr. Stark. Depois de resolverem sua pequena briga, eles terminam o trabalho e seguem o velho para sua cidade para descansar por alguns dias. No caminho, o velho fica surpreso ao descobrir que Freyairon é uma elfa, já que nunca tinha visto uma antes. Ela explica como sua espécie se sente indiferente em relação à reprodução e gosta de ficar sozinha. Quando chegam aos portões da cidade, encontram um lugar mais movimentado do que o normal. O velho lhes diz que a cidade está se preparando para o Festival da Libertação, uma celebração do dia em que Himmel e seu grupo de heróis derrotaram o Rei Demônio. Ela não está muito interessada em revelar sua identidade, então ela apenas continua fazendo perguntas estranhas sobre aquele dia. Eventualmente, ela se lembra de outra memória de Himmel sendo um idiota, enquanto dava razões genuínas para querer estátuas feitas em sua homenagem. Ela não se importava com eles naquela época, mas Himmel queria aquelas estátuas erguidas para que ela não se sentisse sozinha quando todos eles se fossem. Naquela noite, ela e sua equipe conseguem ver as estátuas decoradas em homenagem à cidade. Depois de tagarelar sobre tradições e outras coisas, eles vão dormir e deixam a cidade no dia seguinte. Antes que cheguem muito longe, Stark pergunta a Freeran para onde eles estão indo, e ela lhe diz que é para o céu. Ao ouvir isso, ele simplesmente fica em silêncio. Algumas semanas depois, o trio chega ao domínio de Grafgranat, também localizado nas Terras do Norte. A princípio, ela sente que a cidade é bem normal, até que percebe algo estranho na magia demoníaca. De repente, ela prepara seu cajado, apontando-o para onde a magia demoníaca está vindo. Nesse exato momento, 3 demônios aparecem do portão à frente com Grafgranat, e Freon está pronta para eliminar um deles. Felizmente, os guardas conseguem detê-la antes que as coisas escalem. Logo, Graf e o chamado enviado de paz demoníaco, Lord Lugner, se aproximam para avaliar essa impostura. Lugner pergunta a Graf se ele pode confirmar que não enviou o assassino atrás dele. Grenade garante a ele que Freeran está agindo por conta própria. Lugner acredita nele e se inclina para inspecionar sua nova inimiga. Depois de uma pequena e agressiva troca de palavras com a maga, Graf manda os guardas jogarem Freeran na masmorra por enquanto. Horas depois, Stark e Fern visitam sua mestra lá na masmorra. Eles dão a notícia de que ela foi sentenciada a 2 anos de prisão, e Freeran simplesmente dá de ombros como se não fosse nada demais. Quando finalmente chegam ao verdadeiro tópico, Fern pergunta se Freeran conhece Aura, a guilhotina, e Freeran menciona que a demônia é uma das 7 sábias da destruição que serviram ao Rei Demônio. Fern continua explicando que essa demônia tem lutado contra a cidade desde que recuperou seus poderes e nunca encontrou alguém forte o suficiente para derrotá-la. Depois de todo esse tempo, eles esperam conseguir um acordo de paz. Friaran revira os olhos com a óbvia tentativa dos demônios de minar a cidade por dentro. Mas quando Stark não acredita que os demônios tenham segundas intenções, Friaran decide que é hora de ensiná-lo sobre o quão séria ameaça esses demônios podem ser. Ela compartilha uma história de seu último encontro com demônios, de quando ela estava com Himmel e a equipe cerca de 80 anos atrás.
Uma noite, toda a aldeia encurralou e evitou uma criança demônio por ter devorado as filhas de um dos moradores locais. Quando chegou a hora de acabar com o demônio, Himmel hesitou porque a criança parecia fofa. Freyran, cansada de todo o drama, se adiantou para eliminar o pequeno pirralho. Mas então o chefe da aldeia, que é um completo tolo, mostrou misericórdia e acolheu o menino demônio, pensando que poderia torná-lo bom. Acontece que foi um grande erro, porque mais tarde o menino demônio inverteu a situação e matou o chefe, para que pudesse substituir a filha que ele devorou pelo próprio filho do chefe. Quando Himmel e os outros descobriram, eles não tiveram problemas em dar um fim ao demônio. Mesmo em seus últimos momentos, o demônio ainda tentou mexer com a cabeça dos humanos e perguntou por quê. O demônio respondeu que os humanos os ensinam a usar palavras como ferramentas para a decepção. Após sua história, ela expõe a verdade para sua equipe e os incentiva a continuar investigando. No dia seguinte, Lugner e seus 2 capangas relaxam, esperando Graf Granot aparecer para a reunião deles. Enquanto estão por lá, eles conversam sobre aquela maga estranha que apareceu na cidade ontem. Lugner tem quase certeza de que já a viu antes, mas não consegue se lembrar exatamente de onde. Enquanto isso, Freyr sente problemas se formando na cidade e pensa que talvez precise fugir da prisão quando o caos começar. Quando Graf finalmente chega, ele leva os demônios ao quarto de seu falecido filho e lhes mostra a espada com a qual seu filho lutou orgulhosamente antes de ser derrotado por Aura uma década atrás. Depois de compartilhar mais sobre seu filho, Graf se vira para Lugner e o ameaça. Lugner examina o quarto e usa a carta da família, dizendo a Graf que seu próprio pai foi morto na mesma batalha. E é por isso que ele está ali tentando negociar a paz. Ao ouvir isso, Graf se acalma e decide levá-los à sala de reuniões. No caminho, Lane, uma de suas subordinadas, pergunta o que é um pai, e Lugner admite que não sabe. Na varanda, ele diz a ela para esperar até chegarem a Graf e persuadi-lo a baixar as defesas da cidade para que Lady Aura possa se banquetear com os humanos de lá. Quando ele pergunta sobre o outro capanga, Droft, Lane diz que o idiota foi resolver algum impedimento. Nesse momento, Drat aparece nas masmorras, elimina o guarda de plantão e se encontra cara a cara com Friaran em sua cela. O idiota pensa que Friaran é um alvo fácil que ele pode derrubar. Friaran lhe dá um aviso justo de que ela é mais dura do que ele pensa, mas é claro, ele não escuta. Antes de exibir seus fios mágicos secretos, Droft pergunta a Freyran quem ela pensa que é. Freyran afirma ser mais forte que Aura, a guilhotina, e Droft apenas ri, achando que ela está blefando. Mas então ele revela seus fios mortais enrolados no pescoço dela e a ergue no ar. Freyran, já antecipando isso, concentra a mana ao redor do pescoço para impedir que o fio a corte. Drat a elogia por sua agilidade mental, observando que um mago comum já teria entrado em pânico. Em seguida, ele aperta o fio, buscando cortar tanto a mana dela quanto sua cabeça simultaneamente. Freyran revira os olhos para a arrogância dele, pensando que ele a derrubaria com tão pouco. Mas antes que Drat pudesse terminar um pensamento, Freyran decepa um de seus braços. Num piscar de olhos, suas mãos alcançam o pescoço dele. Ele implora por misericórdia, mas ela o elimina antes mesmo que ele consiga proferir as palavras. Após derrubar um demônio, Freyran sabe que precisa relatar isso a Graf, para que ele esteja ciente dos outros dois. Mas ao sair da masmorra, ela encontra o guarda decapitado e foge rapidamente antes que alguém perceba sua fuga. Enquanto isso, Fern e Stark desfrutam de um farto almoço em um restaurante qualquer da cidade. Ao terminarem de comer, Fern se levanta e diz a Stark para segui-la até o palácio, a fim de pedir diretamente a Graf que liberte Fierren. Se conseguirem tirá-la a tempo, talvez possam lidar com aqueles demônios irritantes antes que eles destruam a cidade. Mas antes mesmo de se moverem, Stark para um instante para reconhecer o quão forte é aquele demônio, Lugner. Ele se lembra de como ele e Fern nem sequer foram notados por ele quando se conheceram, e isso o assusta tanto que ele começa a tremer e derrama sua bebida. Enquanto limpa a bagunça, ele avisa Fern para ter cuidado com aqueles demônios, já que provavelmente estão com Graf agora. Fern não vê problema nisso e apressa Stark para que cheguem lá rapidamente. Logo após Drat ser derrotado, Laine e Lugner percebem sua mana enfraquecendo. Em vez de ficarem zangados, eles se perguntam quem é aquela maga super poderosa. Lugner sente que já a viu antes, mas não consegue identificá-la. Antes que pudessem descobrir, Graf irrompe na sala com seus homens, acusando-os de enviar Drat para eliminar o guarda pelas costas. Lugner tenta negar, mas todos os indícios apontam para Droft, que não está presente para se defender. Graf sabe que Freorin é uma maga forte e não atacaria um guarda. Sem nada a perder, Graf ordena que seus homens cerquem Lugner e Lane. Logo, espadas são desembainhadas, e Graf exige que Lugner apresente seu homem para esclarecer a situação. Frustrado, Lugner decide resolver a situação por conta própria. Sem hesitar, ele corta a própria pele e usa magia para transformar seu sangue em uma lâmina longa e afiada, que ele utiliza para derrubar todos os soldados, exceto Graf. Após se livrar deles, ele se vira para Graf e o envolve em uma breve luta antes de parar para explicar o significado das palavras para os demônios. Em seguida, ele provoca Graf, denegrindo a memória de seu filho, antes de se esfaquear com a própria espada de Graf e cravá-la no torso de Graf com aquela lâmina de sangue mágico. Com Graf ferido, Lugner agora assumiu o controle do castelo. Ele interrompe a luta imediatamente e prende Graf até que ele revele como quebrar a barreira que protege a cidade. Naquela noite, Fern e Stark avistam Freyran caminhando pela praça da cidade com seu manto cobrindo a cabeça. Eles a reconhecem imediatamente e a seguem para um local escondido para conversar.
Fieran nos informa sobre tudo o que aconteceu na cela, incluindo o guarda que Droth eliminou. Ela pede a opinião deles. Fern responde logicamente e implora a Fieran para não os abandonar na cidade. Fieran sorri e os tranquiliza para não se preocuparem com aqueles dois perdedores, pois não são tão fortes quanto imaginam. Com isso, ela se afasta dos amigos e parte para sua próxima missão. Antes que ela pudesse ir muito longe, Stark cai de joelhos, implorando para ficar, mas Fern fica tão envergonhada com as palhaçadas dele que o arrasta de volta para a cidade. Pouco tempo depois, Friaran usa sua habilidade de detecção mágica de longo alcance para rastrear o país em busca de grandes fontes de mana. Ela logo detecta uma a cerca de 10 km da cidade e percebe que Aura, a guilhotina, a destruição, está escondendo seu exército bem debaixo do nariz de todos. Friaran sorri com a chance de enfrentar uma oponente séria, esperando que Aura valha a pena o esforço. Mais tarde naquela noite, Stark e Fern se infiltram na mansão sob o manto da escuridão para encontrar Graf e eliminar os enviados de paz. Eles verificam alguns cômodos sombrios e conseguem entrar na mansão por uma janela aberta. Enquanto se esgueiram, avistam Lugner em um dos andares superiores com Lane e um Graf ferido amarrado a uma cadeira. Antes de começar a torturar o pobre homem, ele explica o conceito de magia e como os demônios se uniram para criar feitiços que superam os humanos. Ele prossegue, reconhecendo gênios como Flam, a maga lendária, amaldiçoando pessoas como ela por construírem barreiras como a que cerca a cidade e que se manteve forte ao longo do tempo. Ele resmunga que se não fosse por ela, já teriam terminado isso há muito tempo. Agora que tem Graf em suas garras, Lugner exige que Grenot o ensine a quebrar a barreira da cidade. Ele dá a Grenot uma última chance de revelar onde está o Grimório para desfazer o feitiço, mas Grenot permanece calado. Farto do silêncio, Lugner o deixa para ponderar suas opções e continua a procurar o Grimório na mansão com Lane. Assim que ele se vai, Stark se esgueira para o quarto onde Grenad está trancado para resgatá-lo. Assim que ele está prestes a desamarrar o homem, Stark começa a tremer de nervosismo, e Grenot percebe. Eles conversam rapidamente até que Stark consegue se acalmar e tenta freneticamente cortar a corda resistente. Grenot logo perde a esperança e diz a Stark para levar seu colar para mostrar aos guardas a fim de começar a retirar os cidadãos. Stark se levanta, saca seu machado e se prepara para esmagar a cadeira elegante para salvar Greynet. Nesse instante, Lugner e Lane aparecem, pegando Stark tremendo de medo. Grenot nega conhecer Stark e Lugner lhe dá uma chance de sair agora, antes que seja o fim do jogo. Stark fica furioso com Lugner por subestimá-lo e ataca. Lugner aceita o desafio e fere os braços de Stark antes que ele perceba o que o atingiu. Após imobilizar Stark, Lugner o chama de tolo por tentar enfrentá-lo sozinho. Nesse momento, Stark chama por Fern, e ela aparece com um ataque surpresa que abre um buraco bem no peito de Lugner. Atordoado com a forma como Fern consegue controlar sua mana, Lugner luta para processar o que acabou de acontecer. Ele pergunta a ela qual feitiço acabou de usar, e ela casualmente menciona que é apenas Zoltrap. Lugner fica furioso e diz a ela para parar de brincadeira. Ele insiste por mais informações sobre como ela aprendeu o feitiço, mas Fern não se envolve. Antes que a segunda rodada comece, Fern e Stark fogem com Granite e o levam para um local seguro. Depois que eles partem, Lugner informa Lane que o sangue dele está nas mãos dos dois, então não podem se dar ao luxo de perdê-los de vista. Ele então discute o novo feitiço com Lane e se lembra da maga exata que o atingiu com aquele feitiço há muito tempo, Freon. Nesse momento, Lugner finalmente descobre quem é a maga misteriosa. Ele pensa em Freon como a exterminadora de demônios e uma gênia que ele não suporta. Enquanto isso, Friran alcança Aura para confrontar seu exército. Enquanto Stark e Fern levam Grenad a uma igreja local para ser tratado, Grenad os agradece por salvá-lo e promete perdoar o amigo mago deles por resgatá-los dos truques dos demônios. Fern tenta explicar que Freyran não matou o guarda e Grenad admite que sabe disso. Mais importante, ao ouvir o nome de Freyran, ele se sente bastante tolo por tê-la desrespeitado e a trancado na masmorra. Grenad então lhes diz que foram Freyran e os heróis da época de seu avô que afastaram Ara e o Rei Demônio de sua aldeia, proporcionando-lhes cerca de 60 anos de paz e bons momentos. Agora que Ara está muito mais forte, qualquer um que tentar enfrentá-la terá sérios problemas. Nesse momento, Freyrin encontra Ara, sua antiga inimiga amiga, e educadamente pede que ela rasteje de volta para de onde veio e deixe a cidade em paz. Naturalmente, Ara não vai simplesmente recuar, então ela envia alguns de seus soldados mortos-vivos para atacar. Freyrin se defende facilmente contra os soldados e logo se vê cercada pelos fantoches de Ara. Após uma rápida conversa com sua velha amiga, Freyrin reconhece algumas armaduras nos fantoches e decide derrubar Aura de uma vez por todas. Em resposta, Aura revela sua arma secreta, as balanças da obediência. De volta à igreja, Granat explica o que a arma especial de Aura faz. A balança da obediência é ativada quando Aura coloca sua alma e a de seus inimigos em lados opostos e espera que a balança penda com base em quem possui mais mana. Aquele com menos mana é forçado a obedecê-la para sempre. É uma arma super arriscada, mas com os 500 anos de vida de Aura, ela possui uma das maiores reservas de mana da história. Ela nunca perdeu a aposta nenhuma única vez. Para finalizar, Grenad adverte os aventureiros a nunca subestimarem as habilidades mágicas dos 7 sábios da destruição. Após ouvi-lo devagar, Fern pergunta se há uma maneira de contra-atacar. Grenad explica que, embora as balanças sejam justas, ninguém teve tanta mana quanto Aura nos últimos 500 anos, desde que ela se tornou uma sábia da destruição.
Fer então pergunta se há uma maneira de combatê-lo, e Grenot diz que sim. Aparentemente, se um soldado com uma vontade forte for pego na armadilha, ele pode resistir ao feitiço da obediência temporariamente antes de ser eventualmente dominado. Durante esse breve período, Aura teria dificuldade em controlá-los. Se ela finalmente conseguir o controle, ela os descartará depois. Enquanto isso, Friaran começa a ser oprimida pelo grande número de zumbis. Então ela usa uma grande parte de sua mana para quebrar a magia, colocando-o sob o controle de Aura. Isso surpreende Aura, que pergunta a Friaran por que ela não usou feitiços chamativos para eliminá-los como fez 80 anos atrás. Friaran responde que foi porque Himmel a repreendeu por isso. Aura diz a ela que está livre para fazer o que quiser agora que Himmel se foi. E Friaran leva isso a sério. Ela se levanta e decide eliminar os demônios sem hesitar. Stark se veste após garantir que Graf esteja seguro, para que possa sair e rastrear os demônios. Fen o alerta para não ser muito arrogante, pois esses demônios podem ser bem difíceis de lidar. Mas Stark diz que alguém precisa agir e detê-los, então ele vai fazer o que é preciso. Fen se inspira e quer ir junto, mas Stark pede que ela se concentre em levar os moradores para um lugar seguro enquanto ele procura Freyran, e a incentiva a vir ajudá-la a derrotar os demônios. Eles concordam e se preparam para se separar. Antes de partirem, Fer nota o sangue nos braços de Stark e fica um pouco assustada. Stark a provoca de volta, apontando a mancha de sangue na túnica dela e perguntando sobre aquilo. Ela rapidamente percebe que há mana no sangue e joga a túnica fora. Assim que ela está prestes a tirar a túnica de Stark, Lugner e Laene os atacam de surpresa. Lugner apunhala Fern e a prende contra a parede, enquanto Laene derruba Stark com um machado. Após o primeiro golpe, Stark se levanta e reconhece o movimento de Laene como uma das técnicas de Aizen. Enquanto isso, Lugner fala um pouco antes de ir direto ao ponto. Fern o acompanha, deixando-o fazer algumas perguntas para ganhar tempo. Lugner a subestima e passa a perguntar sobre a força de Stark. Fern diz a ele que Stark é o melhor aluno de Aizen, mas Lugner o ignora ainda mais. Então ele pergunta onde está Friaran, e Fern diz que Friaran fugiu porque matou um guarda. Antes de fazer outra pergunta, Lugner recua para pensar. Ele finalmente percebe que Friaran deve ter fugido para caçar e eliminar Aura. Enquanto ele está distraído, Fern pega seu cajado, se liberta do aperto de Lugner e o ameaça. Após chamá-lo de idiota orgulhoso, ela avisa Lugner que vai abrir um buraco no peito dele. Lugner a desafia a tentar, afirmando que fará a cabeça dela voar antes que ela se aproxime. Pouco antes de se chocarem, Fern se lembra de ter perguntado a Perrin sobre sua força mágica em um dia normal, quando haviam acabado de derrotar vários cavalos demoníacos. Frieren havia mencionado sua velocidade ao lançar feitiços, por isso ela geralmente fazia Fern cuidar da limpeza dos demônios. Pouco antes de as coisas ficarem tensas, há um silêncio constrangedor. Então, num piscar de olhos, Fern e Lugner lançam um ataque e defesa na velocidade da luz. Com a troca de golpes, Fern percebe o fraco coração Spotis de Lugner. Com isso em mente, eles mergulham na batalha. Enquanto isso, Lugner e Fern estão se enfrentando com tudo, dando o máximo de si. Após levar muitos golpes de Fern, Lugner finalmente admite que ela tem habilidades sérias e amaldiçoa Frieren por ensiná-la a ser uma maga de verdade. Para derrubá-la, ele planeja continuar atacando até que ela fique sem mana. O que ele não percebe é que Fern tem muito mais mana em seu reservatório do que ele jamais imaginou. Pelos próximos minutos, ele aguenta sua barragem implacável de ataques até ser forçado a chamar Lynne para reforço. Por outro lado, Lynne mantém a pressão enquanto Stark tenta se defender de seus golpes. Eles chegam a um impasse e Stark pergunta como ela é tão boa em copiar as técnicas dos outros. Lynne lhe dá um breve resumo enquanto ainda o combate e consegue prendê-lo novamente. Sem deixá-lo respirar, ela continua atacando, encurralando-o ainda mais. Stark intensifica sua defesa até que finalmente perde a calma e é atingido no ombro por um dos ataques de Laene. Antes de desistir, ele se lembra de uma lição de seu mestre, Aizen, que lhe ensinou que perder é apenas uma perspectiva para um guerreiro, e enquanto ele estiver de pé para lutar, nunca poderá realmente perder. Sabendo que ainda tinha alguma luta dentro de si, Stark se levanta novamente e percebe que os golpes de seu mestre eram mais leves do que ele pensava. Ele enfrenta Laene mais uma vez e a deixa fazer um corte em sua barriga com seu machado de imitação. Ao mesmo tempo, Lugner e Fern expandem seu alcance de ataque, enquanto Lynne corta a defesa amplamente aberta de Stark. Agora que ela caiu direto em sua armadilha, Stark libera seu golpe de raio para eliminá-la. Lugner percebe que algo está errado com a mana de Lynne e se distrai momentaneamente. Fern aproveita esse momento para atingir Lugner com um feitiço Zoltrak, abrindo outro buraco em seu peito e desta vez arrancando seu coração com o ataque. Antes de voltarmos à história principal, temos um flashback dos primeiros dias de Freyran com sua mestra, Flam, 1000 anos atrás. Após ser salva da morte pela lendária maga, a jovem Freyraeron é vista vagando pela floresta com Flam, conversando sobre a desonra de enganar demônios. Flam menciona aquele idiota do basalto que destruiu sua vila élfica e explica que demônios são todos uns canalhas que não se importam com honra ou justiça. Então, por que ela, uma humana, deveria seguir as regras deles? Se ser chamada de desgraça para a unidade significa enganar demônios e eliminá-los antes que percebam, então ela está totalmente de acordo. Após ser atingido por um ataque mortal no coração, Lugner apenas fica ali, aceitando seu destino. Pouco antes de Fëanor finalizar, ela pergunta sobre a luta de Freyran com a chamada Lady Aura.
Lugner não está preocupado porque acha que Freyran vai perder. Quando Fern pergunta o porquê, ele diz que é porque Lady Aura tem muito mais mana do que qualquer outra pessoa no exército demoníaco. Lugner subestima Freyran e diz a Fern que ela perderá se Aura pesar suas almas com base na obediência. Fern retruca, dizendo que sua mestra é astuta e encontrará um jeito. Ele começa a sentir que algo está errado, já que Fern continua atacando-o apesar de sua fraca produção de mana. De repente ele entende, e percebe o truque por trás dos baixos níveis de mana de Fern e Freyrin, mas antes que possa dizer algo, Fern o elimina. Na próxima cena, o flashback da vida inicial de Freyrin continua, mostrando a primeira vez que Flamme conheceu Frearan. Flamme havia tropeçado em uma vila élfica destruída e descobriu que fora atacada por demônios liderados por Basalt, o Trono. Ela então encontra uma maga élfica adolescente, que tinha muita mana e conseguiu derrotar o grande general, mas as batalhas a deixaram em péssimo estado. Flamme fica irritada com a tentativa imprudente de Freon de lutar abertamente e mostrar todos os seus truques. Justo quando Flamme decide deixá-la à sua sorte, Freon se manifesta dizendo que sabe o quão poderosa Flamme é, então ela deveria parar de se esconder. Flamme, impressionada com sua perspicácia, decide aceitá-la como aluna. Ela carrega a elfa ferida para fora da vila em chamas após saber seu nome. A caminho da casa de Flamme, Frearan pede que ela explique o que aconteceu com a vila. Flamme diz a ela que não sobrou vila, então não há com quem se preocupar. Frearan pede para ser colocada no chão para poder seguir seu caminho, mas Flamme diz que não. Em vez disso, ela diz a Frearan que será sua nova aluna, então é melhor ela se acostumar. Pouco depois, Flamme sente 3 magos demônios os perseguindo e para enfrentá-los. Quando os magos aparecem, eles exigem que Flamme entregue a garota e vá embora. Flamme coloca Frearan no chão e lhe dá sua primeira lição. Ela explica o quão tolos e super confiantes os demônios podem ficar quando sua magia é questionada. Tendo vivido entre eles como uma maga poderosa, Flamme conhece um truque para pegá-los desprevenidos. Justo quando eles pensam que está tudo feito, Flamme lança um ataque rápido que os aniquila em um instante. Depois disso, ela se vira para Frearan e explica como fez aquilo. Frearan desvenda o truque e diz a Flamme que sabe que ela esconde sua imensa mana controlando sua produção para fazer os outros pensarem que ela é apenas uma fracote. Flamme reconhece sua perspicácia e a leva de volta para sua casa na floresta. Alguns dias depois, Flamme começa a treinar Freeran após curar suas feridas. Enquanto se dirigem aos campos, ela compartilha seu estilo de vida com a jovem elfa animada. Assim que chegam aos campos, Flamme faz Frearan diminuir sua liberação de mana para apenas 1/10 do que é normalmente. Assim que ela pegar o jeito, ela aumentará muito suas reservas de mana. Ao iniciar seu treinamento, Frearan pergunta à sua mestra quanto tempo farão isso. Flamme sorri, dizendo que passarão a vida inteira enganando demônios para que os subestimem e possam pegá-los desprevenidos. Agora, Freyr enfrenta Ara e seu exército de mortos-vivos, com a mana mal vazando. Ara começa a tagarelar sobre Lugner e os outros 2 perdedores que morreram. Quando chega a hora, ela desafia a apostar sua alma na obediência para ver de quem a mana reina suprema. Ela leva seu tempo analisando a enorme mana drenando de Aura, mas então ela afasta o excesso de informações enquanto Aura inicia o ritual. Antes que algo se desenrole, voltamos a um flashback de Frieren e sua mestra coletando suprimentos em outra cidade. Em algum momento, Frieren pergunta a Flamme por que os demônios não conseguem esconder sua mana como elas. Flamme explica que é porque os demônios se preocupam apenas com seus próprios interesses e não ligam para regras ou ordem. Para esclarecer, ela entra na profunda vibração de amor e ódio que os humanos têm por riqueza e poder, deixando Frieren saber que os demônios veem a mana da mesma forma. Às vezes, eles retêm sua mana para discrição, mas nenhum é tolo o suficiente para suprimi-la o tempo todo, pois isso atrapalharia seu status, e isso é um grande não. Depois de explicar tudo, Flamme diz a Frearan que ela tem sorte de ser uma elfa, e não um demônio. Após 3 anos mantendo sua mana sob controle, ela ainda está se saindo muito bem sem estresse. Frearan diz que é tudo graças à sua incrível mestra. Avançando 50 anos no flashback, Flamme está realmente enrugada e velha. Uma noite, ela encontra sua aprendiz praticando magia, como sempre. Ela pergunta se Frearan ainda ama magia como amava antigamente. Frearan diz que sim, e Flamme a avisa para ficar discreta até que ela finalmente derrote o Rei Demônio. Logo depois, ela pede a Frearan para plantar flores ao redor de seu túmulo quando ela se for, e Frearan aprende um feitiço de flores na hora. Anos depois, Flamme finalmente falece e Frearan cumpre seu último desejo. Após enterrar sua mestra, ela continua sua vida, vivendo como uma personagem secundária, treinando quando pode e absorvendo conhecimento. Centenas de anos depois, Himmel, Eisen e o desinformado Hyder a encontram pela primeira vez. É um encontro estranho, já que ela tenta afastá-los. Mas depois de muita persuasão do herói, ela finalmente concorda em se juntar a eles em seu encontro com o Rei Demônio. O resto, como dizem, é história. De volta ao presente, Aura pesa sua alma contra a dela, sorrindo como se tivesse vencido. Ela nota a expressão presunçosa de Aura e pergunta por que ela está tão animada. Aura a ignora e começa a falar mal da mana super baixa de Freyrhan. Quando as almas atingem a balança e Aura vê sua alma superando a de Freyrhan, ela fica muito arrogante e se aproxima sorrateiramente de Freyrhan com uma espada, pronta para cortar sua cabeça. De repente, a balança começa a pender a favor de Freyrhan. Percebendo isso, Frieren diz a Aura que ela interpretou mal a situação. Após treinar por quase 1000 anos, reter sua mana se tornou uma segunda natureza. Então não há como um demônio de 500 anos perceber seu blefe.
Em um movimento rápido, ela libera suas enormes reservas de mana, fazendo Aura perceber o quão tola foi ao pensar que poderia enganá-la. Enquanto a balança pende a seu favor, ela se vira para ir para casa, casualmente ordenando que Aura se elimine. Incapaz de desobedecer, Aura faz o impensável, perguntando-se onde tudo deu errado. Pela manhã, Fern segue para o último campo de batalha de Aura e encontra sua mestra prestando homenagens aos soldados caídos, libertos do mortal domínio zumbi de Aura. Notando a cena sinistra, Fern se aproxima calmamente de sua mestra e pergunta se ela finalmente derrotou Aura, ao que Frearan responde com um sim. Pouco depois, Graf e Stark aparecem, e Frearan tenta fugir. Por sorte, Graf já havia lhe concedido um perdão, então Frearan ainda está livre de culpa. Seguindo em frente, Graf se aproxima da armadura dos soldados zumbis e agradece a Frearan por demonstrar respeito a eles. Um momento depois, ele inspeciona a armadura dos caídos, enquanto Frearan e seus amigos relembram os bons velhos tempos com Himmel, que costumava repreendê-la por usar feitiços chamativos. Após compartilhar memórias suficientes, ela elogia Fern e Stark por terem derrotado Lugner e sua parceira, Lainey, sozinhos. Stark e Fern tentam minimizar a situação, mas antes que isso avance, Grenot e sua equipe descobrem a armadura de seu filho há muito falecido, com o colar do brasão da família Grenot ainda repousando em seus ombros. Grenot presta suas últimas homenagens ao filho e retorna à sua cidade natal. Dias depois, Grenot finalmente se encontra com Freyrane e sua equipe para discutir as recompensas. Enquanto Grenot fazia grandes coisas por eles, ele não conseguia entender por que Freyrane pediu apenas o Grimório para suas barreiras defensivas e afins. Ela explica que gosta de colecionar feitiços e grimórios de todo o mundo, então essa é a paixão dela. Logo Grenot diz a ela para deixar as formalidades de lado, pois sabe que ela o considera um garoto em comparação com sua longa vida. No entanto, ela decide manter a formalidade, porque se lembra de como Hyder e Himmel quase foram executados apenas por serem informais com o Conde. Neste ponto, Stark já está inquieto, e só piora quando o lenhador entra com um machado. Pensando que o homem é o carrasco, Stark desmaia de joelhos e é levitado para fora do quarto de Grenot após a reunião. Em seguida, Freyrane e Fern chamam a atenção de todos enquanto caminham pela praça da cidade com Stark desmaiado no ar. A princípio, as pessoas acharam estranho, mas depois perceberam que os heróis que passavam mereciam respeito e os honraram devidamente. Pelos próximos 6 meses, ela e sua equipe relaxam na cidade, conhecendo mais pessoas a cada dia. Em certo ponto durante sua estadia, ela e seus companheiros testemunharam o enterro final dos soldados que caíram no exército de Ara, incluindo o filho de Graf Granat. Assim que sua estadia de 6 meses termina, Freyrane e seus companheiros estocam suprimentos e se preparam para pegar a estrada rumo ao céu. Naquele dia, Graf os acompanhava até os portões, alertando sobre as duras condições do Planalto Norte, onde a viagem é restrita, e apenas magos de primeira classe podem passar por certas áreas. Confusa com toda a questão do mago de primeira classe, Freyrane pede informações a Fern. Fern tira sua certificação que mostra que ela é uma maga de terceira classe e a mostra para sua mestra. Freyrane revira os olhos para o absurdo e pergunta a Graf se há uma cidade ao norte onde ela possa obter a certificação para si. Graf diz a ela que podem conseguir em Abust, a maior cidade mais ao norte. Depois de dar as direções para a grande cidade, Graf agradece a Frearan e seu grupo uma última vez antes de deixá-los continuar sua jornada. Menos de um dia depois, começa a nevar, e Frieren é atingida por um sério estresse pós-traumático. Quando Fern pergunta sobre os invernos do norte, Frieren a informa que não há nada de bom neles. Acontece que ela estava certa, pois as nevascas só pioravam a cada dia. Antes mesmo de chegarem às montanhas Shuai, já estavam perdidos e morrendo de frio. Stark é o primeiro a desmaiar de frio, e Fern tenta acordá-lo, mas sem sucesso, ele está muito longe. Incapaz de carregá-lo com magia, Fern decide arrastar seu eu preguiçoso até o abrigo mais próximo na estrada. Como esperado, Stark está sendo um incômodo total, fazendo Fern se sentir mal, enquanto ela cheira muito melhor do que ele em anos. Após uma hora de caminhada pela neve, eles finalmente chegam ao galpão que Fierren mencionou. Fern sente alguém lá dentro e sugere que voltem, mas Fierren ignora o garoto choramingando e abre a porta mesmo assim, apenas para encontrar um elfo musculoso fazendo agachamentos para se aquecer. Fern, nunca tendo visto um cara com tanquinho, inicialmente pensa que ele é um esquisito, então ela puxa Fierin para longe e sugere que encontrem outro lugar. Mas então, o cara abre a porta e dá a Fern um olhar feio por chamá-lo de pervertido. Quando ele vê Frieren como uma elfa, ele os convida a entrar e os faz acender uma fogueira em sua lareira. Assim que todos se aquecem e superam a conversa fiada, o elfo musculoso se apresenta como Craft, o monge. Depois de trocarem nomes, eles conversam sobre para onde estão indo. Quando Craft descobre que estão indo para o céu, ele os elogia por serem justos. Frearan tenta minimizar, mas então o corpo de Stark fica mais frio. Enquanto estão preocupados com ele, acontece que ele está apenas imerso em seus sentimentos, pensando em sua sobremesa favorita. Quando ele finalmente acorda, se encontra nos braços de Craft e surta, acordando os outros. Acontece que Craft apenas o cobriu para compartilhar um pouco de calor corporal. Assim que ele volta à realidade, Stark confere o corpo sarado do monge e pergunta sobre sua rotina de exercícios.
Após saber o nome de Kraft, Stark pede para ele treiná-lo, mas antes que entrem nisso, Kraft pede às garotas que o sigam para fora para desenterrar alguns suprimentos de seu carrinho de comida, que ficou soterrado na neve. No caminho de volta para o galpão, Kraft pergunta a Freyran se ela sabe algo sobre ele, mas quando ela diz que não, ele diz que também não sabe nada sobre ela. Fern tenta se gabar de que foi ela quem derrotou o Rei Demônio com o esquadrão do herói, mas Kraft não faz ideia sobre demônios. Assim que voltam para o galpão, eles se instalam lá pelos próximos 6 meses até o inverno terminar. Durante esse tempo, Stark treina com Kraft o máximo que pode para se preparar para suas próximas aventuras. Quando finalmente chega a hora de se separarem, Kraft dá a Freyharon este colar esculpido legal e começa a falar sobre essa deusa que todos parecem gostar. Freyharon diz a ele diretamente que não gosta nada dessa coisa piedosa, mas Kraft deseja, pelo bem de todos, que a deusa seja real. Ele sente que se ela não for, então sua vida não tem propósito. Então ele pede a Freyrin para compartilhar sua história de vida com ele para que ele possa cantar seus louvores, já que ela não acredita em nenhuma deusa. Isso a faz ter um flashback de uma memória que teve com Ryder, o sacerdote, há uns 80 anos, quando o sacerdote embriagado trouxe o mesmo tópico. Naquela época, Ryder era o único em seu grupo de amigos que percebeu que ela estava retendo sua mana o tempo todo. Ele a achava bastante fascinante e queria saber mais. Ela se minimiza dizendo que apenas viveu a vida como um zumbi ambulante. Ryder ri e diz a ela para contar sua história de vida, dizendo que ele pode ter um filho que será mago em breve. Lembrando disso, Freyran percebe que não precisa recontar sua história, pois já o fez antes. Kraft pergunta sobre o esquisito que lhe perguntou a mesma coisa, e ela diz ao monge que aquele cara está no céu agora. Logo, todos encerram as coisas, e Kraft parte com um sorriso. Fern e Stark fazem o possível para se despedir, sabendo que nunca mais verão o gentil monge em suas curtas vidas. Semanas depois, ela e sua equipe estão caminhando por neve profunda a caminho da próxima cidade, a poucos quilômetros de distância. Na metade da jornada, ela cochila e quase bate a cabeça no chão, mas Fern surge e a pega bem a tempo. No minuto seguinte, Fern e Stark estão estressados sobre o que fazer com ela agora que está desacordada. Stark primeiro se oferece para carregá-la, mas depois de ver o rosto dele, Fern decide que ele não tem as melhores intenções para Freyran. Então ela simplesmente joga a pobre elfa nas costas e continua andando. Enquanto ela dorme, Freyran vai para a Terra dos Sonhos. Desta vez, ela sonha com aquele rei pão duro que o subestimou pelo enorme trabalho de extermínio de monstros que seu antigo esquadrão de heróis fez há muito tempo. A caminho da próxima parada, Himmel exibe sua espada de herói, e Freyran pergunta se é verdadeira. Quando Ryder diz que não, Himmel explica que lhe foi dada por um ferreiro que ele salvou quando era mais jovem. Então ela pergunta se foi isso que o fez se tornar um herói, e Himmel diz que não. Acontece que a verdadeira razão pela qual ele se tornou um herói foi para ganhar uma aposta que fez contra Ryder nos tempos de orfanato. Agora que ele é um herói de verdade, o garoto que o desafiou naquela época é agora um sacerdote bêbado, o que é uma reviravolta hilária. Isso faz todos rirem e melhora o humor. Enquanto isso, Fieran apenas fica ali, observando seus amigos caminharem para o pôr do sol enquanto ela volta à realidade. Fieran acorda, ainda absorta naquele sonho, mas logo é envolvida pelo clima brutal em que se encontram. Ela diz a Fern e Stark para continuarem avançando até chegarem à aldeia e permanece nas costas de Fern porque ela tem um cheiro tão agradável, tão bom. Stark então pergunta a Fern se ele pode carregar a mestra deles, mas Fern ainda não confia nele nem um pouco, nem por um segundo. Eventualmente, eles voltam a se mover e param nos arredores da próxima cidade ao norte. Lá, Fieran salta das costas de Fern e é recebida pela jovem chefe da aldeia, que a saúda calorosamente à aldeia da espada. Fieran elogia a chefe por sua aparência jovem e impressionante, e então pergunta sobre a destruição que se vê ao redor da borda da aldeia. A chefe explica que é obra do Senhor da Montanha, um ser temível. Nesse exato momento, Stark começa a devagar, a falar sem parar. Fern pergunta se ele já ouviu falar dessa montanha antes, e Stark responde que sim, que já ouviu. Segundo as lendas antigas, esta aldeia supostamente guarda a espada do herói, que, dizem, está armazenada em um santuário ali perto nas proximidades. A lenda conta que quem quer que retire a espada da pedra é nomeado um verdadeiro herói. Ao longo dos anos, muitos magos e heróis tentaram retirá-la, mas nenhum conseguiu. Até 80 anos atrás, quando Himmel de fato a puxou para fora. Um pouco mais tarde, a chefe da aldeia aparece na cabana deles e os faz sentir-se completamente em casa. Enquanto se aquecem junto à lareira, a chefe repreende Frieren por ter chegado mais tarde do que o planejado e por não ter cumprido sua importante missão. Fern parece confusa e pergunta a Frieren de que dever ela está falando. Nesse momento, Frieren explica que está se referindo à exterminação de monstros e que ela dará início à caçada no dia seguinte. No dia seguinte, Stark, Fern e Freyran seguem para as montanhas para abater alguns lobos monstruosos antes de investigar uma caverna suspeita. Stark encontra um grupo de lobos e os elimina rapidamente, mas ele sabe que algo terrível está por vir. Freyran tenta avisá-lo para fugir, para sair dali, mas é tarde demais. O Senhor das Montanhas, um lobo demoníaco gigantesco, aparece de repente. Freyran confronta a fera e faz com que Stark corte um de seus braços, enquanto Fern usa sua magia para protegê-la. Assim que ela tem sua equipe realizando as tarefas mais difíceis, ela aniquila o lobo demoníaco com o poderoso Zultrak. Depois Stark fica coçando a cabeça, perplexo, perguntando-se por que a espada do herói ainda está presa na pedra, quando as histórias dizem que Himmel a retirou. Fieran tenta inventar uma bobagem sobre os demônios quererem destruir a espada, mas quando Stark a manda ser realista, ela admite que Himmel na verdade falhou e não conseguiu puxá-la.
Acontece que Himmel não se deteve em seu fracasso. Em vez disso, ele deixou que isso o impulsionasse a provar que as lendas estavam erradas e a mostrar a todos que qualquer um pode ser um herói se realmente se esforçar. 80 anos se passaram, e Himmel prova ser um herói muito melhor do que qualquer outro. Fern pergunta à sua mestra por que eles inventaram aquela história de acobertamento. É então que Freyaran revela a verdadeira razão pela qual ela gosta de trabalhar nos bastidores. Ela não suporta como as futuras gerações glamorizam os heróis e fazem todos se sentirem inferiores quando eles falham, quando tropeçam. Depois de mais um pouco de conversa, Freyaran e as outras duas moças se retiram, deixando Stark sozinho na neve, a refletir sobre a vida e seus mistérios. Com a missão na aldeia concluída, Freyaran e seus companheiros partem para a região de Eperet, mais ao norte. Eles chegam à cidade por volta do Ano Novo e se instalam na pousada mais fina. Pouco depois, Freyran passa seu tempo debruçada sobre grimórios antigos, enquanto Fern se prepara para ir às compras. Ela convida sua mestra para acompanhá-la, mas Freyran decide ficar, permanecer no quarto. Antes de Fern sair, Freyheim a lembra que é o aniversário de Stark e que ela deveria comprar um presente para ele. Quando Fern pergunta o que Freyran planeja dar a Stark, ela tira uma poção que faz as roupas desaparecerem e diz a Fern que os rapazes adoram esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira. Fern pega a poção, derrama-a sobre si mesma e acaba completamente nua antes de sair. Freyran se cobre rapidamente e pensa no que dar a Stark. Nesse exato momento, ela tropeça em algo e decide que vai usar aquilo mesmo. Fern está em uma missão para encontrar Stark e finalmente o avista na beira da cidade, ocupado contando quantas formas de seios ele consegue ver nas nuvens. Ela tenta conversar com ele, mas depois de ouvir todas as coisas estranhas que ele está dizendo, ela decide se afastar um pouco, dar um tempo. Depois de algum tempo, ela reúne coragem para abordá-lo novamente e interrompe suas piadas sobre seios. Stark fica em silêncio e decide acompanhar Fern enquanto ela passeia pela cidade. Ele começa a fazer algumas perguntas, tentando descobrir se ele tem sido um cara mau ou não, se agiu mal. Fern mantém a conversa simples, apenas intervindo para ver se há algo que ele deseja. Stark parece confuso, e pede a ela para esclarecer o que ela quer dizer. É então que Fëanor lembra que é, na verdade, o aniversário dele, e menciona que quer dar-lhe um presente de aniversário. Stark fica ainda mais confuso, perguntando-se se é realmente isso que as pessoas fazem nos aniversários, já que ele nunca havia recebido um presente de sua família fantasma ou de sua mestra antes. Fëanor fica um pouco preocupado no início, pensando que ele poderia estar brincando, mas ele está falando muito sério. Stark então se abre sobre seu passado difícil, contando como cresceu em uma aldeia de guerreiros, sempre vivendo à sombra de seu irmão Stoltz. Stoltz era um guerreiro gentil e forte, enquanto o pai deles não dava a mínima para Stark, já que ele era o mais fraco, o menos capaz. Mesmo assim, Stoltz nunca guardou o rancor dele, muitas vezes treinando com o pequeno ruivo confuso. Tudo estava indo bem até que demônios apareceram e destruíram a aldeia deles. Stark foi o único que escapou ileso porque seu irmão deu a própria vida para salvá-lo, para protegê-lo. Depois de ouvir sua história, Fëanor sente uma mistura de simpatia e orgulho por seu amigo meio bobo. Para mostrar sua apreciação, ela o leva a uma loja de presentes e compra algo simples para ele guardar para sempre. Naquela noite, quando voltam para casa, encontram Freyarin preparando grandes bifes de hambúrguer para os três, para todos eles. E Stark se lembra de como sua mestra costumava fazer o mesmo por ele. Freyarin então explica que Aisen só fazia isso porque era uma tradição da aldeia dele celebrar aniversários daquela maneira. Após uma rápida viagem pela memória, Stark finalmente compreende o quanto de amor ele havia recebido tanto de seu irmão quanto de sua mestra de ambos. Enquanto a última memória de seu irmão se reproduz em sua mente, Stark é atingido por uma onda de sabor ao morder o bife de hambúrguer. Eventualmente, as garotas se juntam a ele, e todos eles se divertem muito juntos naquela noite, desfrutando da companhia.